Maravilha, maravilha, povo de Deus. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início a mais um programa Conversas de Louvor aqui na Central de Comunicações da Igreja Cristã Maranata. E quero cumprimentar aos queridos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus e convidar a você que está nos assistindo, a você que nos assiste pela TV Manaim, canal 126 na parabólica da Embratel, a você que está no canal 85 da Sky Livre, ou a você que está acompanhando o programa nesse momento através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Convido você, em especial que está no YouTube, a interagir conosco. Aqui embaixo você pode deixar o seu comentário, nós vamos começar o programa e no decorrer do programa, no final do programa, você pode deixar a sua mensagem, alguma pergunta que nós estaremos respondendo a você e isso dará muita relevância ao programa e vai fazer com que a própria plataforma indique esse programa para mais pessoas e assim nós vamos alcançando mais pessoas. Aqui do meu lado direito, nosso querido irmão Fábio Salazar, do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata, está conosco mais uma vez. Fábio Salazar, querido, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Elias, a paz do Senhor a todos que nos assistem pela TV Manaim, os que nos acompanham nas plataformas digitais da igreja. E nós estamos aqui em mais um programa do Conversas de Louvor, que é um programa que trata do assunto do louvor, sobre os instrumentos, sobre o canto, sobre vozes, sobre gravações, sobre todo o trabalho de música que é realizado na Igreja Cristã Maranata. Hoje nós estamos aqui com um quarteto de cordas e nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho de cordas, né, da igreja. E nós estamos aqui com os irmãos, começando aqui com o primeiro violino, o Samuel, tá, o primeiro violino. Depois nós temos o Brian, é o segundo violino, o Felipe, a viola e a Natália no violoncelo. Maravilha, então vamos dar início, vamos conversar primeiro aqui com o Samuel. A gente vê que de lá para cá os instrumentos vão aumentando, né? Tem alguma coisa nesse aumentar dos instrumentos? Aí é um pouco mais agudo. Samuel, a paz do Senhor Jesus, querido. A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você falasse também, né, sobre o instrumento, também sobre o quarteto. A gente está recebendo o quarteto aqui. E também falasse como você começou, quando você começou o interesse pelo instrumento, a sua decisão sobre tocar esse instrumento também. Amém. Pode ser, irmãos, tudo bom? Nós estamos aqui em uma formação de quarteto de cordas friccionadas e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse quarteto, né, que é composto por 2 violinos, uma viola e o violoncelo. Nessa formação, nós temos o primeiro violino, o segundo violino e assim por diante, né? A viola, o cello, cada um fazendo a sua voz. No caso, nós hoje iremos tocar alguns louvores aqui e mediante esses louvores nós vamos fazer uma divisão de vozes, que no caso seria a divisão com o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, cada um fazendo a sua linha melódica. Hoje eu estou aqui como primeiro violino e vou contar um pouco sobre a minha experiência com o instrumento, né? Eu comecei o interesse, né, pelo instrumento já desde pequeno, né? Com 11 anos. Eu tive a oportunidade, na época eu estava morando em outro estado, no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de poder fazer um curso, né? Seria um curso de formação. Então, com 11 anos, na época em 2011, né, eu comecei a ter o interesse pelo instrumento, pelo violino, e eu pude ter essa oportunidade de fazer aula, né, na escola de música, e desde então foram tendo experiências, né, na igreja, com os louvores, em meio aos louvores, a divisão, né, primeiro violino, segundo violino, e hoje eu tive a oportunidade, o Senhor me deu, né, essa condição de poder fazer até a faculdade de música, né, hoje eu estou concluindo licenciatura em música, e é uma bênção poder, né, ter essa bênção tanto na vida espiritual quanto na vida profissional, estar se formando em música, e é maravilhoso, né, dividir essa bênção
na igreja, né? Poder tocar, entoar louvores ao Senhor. E hoje você também faz parte do grupo de louvor da Igreja Cristã Maranata no Manaim, né? Sim, exatamente. Sou voluntário no Manaim. Voluntário no Manaim. Participo dessa bênção. Isso é maravilhoso. Então, a gente já pode começar, né, o programa agora com mais louvores, né? Daqui a pouco a gente conversa com os outros integrantes aqui desse quarteto, que foi formado para poder estar aqui nesse programa do Conversas de Louvor. Eles são irmãos do grupo do Manaim do Domingos Martins, né? Isso. E também participam nas gravações, do trabalho de gravação da igreja. E essa formação ela foi feita para o programa, mas como os irmãos fazem parte do grupo, né? Então tem ali pessoas habilitadas para assumir essas posições e fazer essa formação. E a gente queria chamar a atenção de você, porque nós estamos só com os instrumentais, né? Mas os instrumentos também, eles falam o nosso coração e vai falar no seu coração, que você possa estar em comunhão a partir de agora. Nós vamos participar de um louvor maravilhoso. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu falei que você seria tocado por esse louvor. Tem mais louvores, mas o programa se chama Conversas de Louvor. A gente toca um louvor, a gente participa de um louvor, mas também a gente conversa com os nossos queridos e amados irmãos que estão aqui conosco. Vamos falar agora com o querido Brian, né? Brian, paz do Senhor, querido. Paz do Senhor Elias, paz do Senhor Fábio, paz do Senhor a todos que nos assistem. E a gente gostaria de saber de você também, né? Aqui a gente conversa um pouco. Como é que você começou desde criança? O Samuel começou com 11 anos. E você começou com quanto? Conta pra gente. Olha, eu não tenho a idade exata, mas eu acredito que foi com uns 12, 13 anos, porque na época eu era adolescente ainda. Eu comecei a aprender na igreja. Na minha igreja até então tinha só instrumentos de base, teclado, violão, bateria. E ocorreu de uma irmã se mudar pra minha igreja, que tocava violino. E quando ela foi pra lá, foi a primeira vez que eu tive contato com o violino, que eu ouvi um violino, que eu escutei um violino, né? E foi amor à primeira vista, né? Sim. E ela, então, passou a dar aula, ofereceu aula aos membros da igreja. Foi então que eu ganhei o meu primeiro violino. E dali eu comecei a fazer aula, continuei fazendo aula em outros projetos da igreja também, até que eu
passei a fazer aula particular por fora. E, por último, eu fiz aula na FAFI, foi um curso assim de violino. E continuo hoje, até os dias de hoje, tentando, né, manter a prática de estudar violino e continuar fazendo aula, né? Maravilha. Também faz parte do grupo de louvor do Manaim, né? Sim, faz parte do grupo de louvor do Manaim também. Maravilha. Fábio, alguma pergunta para ele? O Brian, ele participou dos trabalhos de gravação que nós fizemos no período da pandemia. Sim, sim. Né? Ele, o Samuel também participou. E vem participando também das gravações que nós estamos fazendo na igreja de Marazu, né? Então, sempre estão conosco ali. E é interessante o que o Brian disse, porque esse contato com o instrumento, né, quando é criança ou adolescente, é muito importante, porque abre, né, a oportunidade de aprender, né? É a parte que o interesse, às vezes, aparece mais, né, na infância, na adolescência. Então é importante ter esse contato com os instrumentos, né? E a igreja, ela dá esse contato, né? Sim. A igreja é um lugar de contatos com instrumentos, né? Então muitos vão aprendendo na infância, isso é uma bênção. E é maravilhoso o que o Fábio está falando, irmãos. E eu gostaria de falar com você, que às vezes está numa igreja onde tem poucos instrumentistas e você sabe tocar instrumentos. É muito importante, ó. O Samuel começou com 11 anos. O Brian ali disse que lembra mais ou menos 11, 12 ou 13 anos, ele não lembra direito. Mas você, que às vezes tem habilidade com determinado instrumento, você sai da sua igreja e vai para uma igreja um pouco longínqua, num local um pouco onde não tem, né, escolas para se estudar. É muito interessante você, como voluntário, como voluntária, começar a dar aulas na sua igreja, a igreja que você foi transferido, foi transferida, porque aí o Brian disse que nunca tinha ouvido um som de violino. Quando ouviu o som do violino, como ele disse, foi amor à primeira vista, né? Ou à primeira ouvida, né? Sim. Então, isso é muito importante, interessante isso que o Fábio está chamando a atenção, porque a gente vê isso acontecer muito nas igrejas e aí é o despertar para o tocar dos instrumentos na casa do Senhor. Vamos participar de mais um louvor? Vamos louvar ao Senhor, mais um louvor que estará falando ao seu coração. Maravilha, eu falei que você seria tocado e eu estava aqui quase indo às lágrimas aqui. Que maravilha, louvado seja
o nome do Senhor. Eu queria chamar a você que já deu aula para alguma criança, já ensinou alguém, gostaria que você falasse da sua experiência aqui, ou a você, né, como o Samuel, como o Brian, que falaram aqui, que alguém chegou na igreja e você se despertou. Conta aqui a sua experiência. E a você também que está nos assistindo, nos ajude, né? Coloque aqui sobre pautas. Podia trazer, né, um grupo assim, eu podia falar sobre determinadas coisas. E a gente, claro, nós vamos estar atendendo os irmãos e os amigos na medida do possível. Vamos agora falar com o Felipe. Felipe, ele já parece que é até professor, né? E o Felipe, ele toca viola, né? Isso, então, é a viola. Felipe, a paz do Senhor Jesus a você, Felipe. Eu gostaria que você também falasse sobre o seu início nos instrumentos, mas que você falasse sobre a diferença, porque às vezes o leigo, a pessoa que não conhece o instrumento, vão olhar, assim, é um diferente do tamanho, mas parece que é a mesma coisa, né? Qual é a diferença do violino para a viola? Bom, a paz do Senhor. Paz do Senhor, querido. Primeiro eu queria falar, né? As pessoas às vezes confundem, essa daqui não é a viola caipira. Poderiam mostrar os 3 instrumentos. Aqui Isso. uma câmera pegar os 3, bota um perto do outro ali. E aqui... Esse daqui não precisa nem botar perto. Esse daqui já é até... Agora coloca lá, Samuel, perto, assim, para os irmãos puderem ter... O dele também tem um fio. é igual, né? É igual. A diferença ali é a divisão de vozes. Que É isso? O primeiro Isso. e o segundo violino, são 2 violinos. Exatamente. Então, essa é a viola de arco, ou viola clássica, ou viola erudita, diferente da viola caipira, ela só tem 4 cordas. As cordas são parecidas com o violoncelo. E geralmente ela faz as vozes mais graves, às vezes o contralto, o tenor, dependendo da formação que a gente tem. Bom, a viola tem essa função dentro do quarteto. Com relação à experiência com o instrumento, eu comecei primeiro com o violino. Na época eu não tinha conhecimento dos outros instrumentos que faziam parte do quarteto. Então eu comecei com o violino emprestado, comecei a fazer aula de música numa escola, mas eu comentei com os irmãos aqui que o maior aprendizado que a gente teve realmente é na igreja, porque no início na escola de música a gente tem, né, uma certa limitação de determinadas músicas, mas na igreja a gente tem uma variedade muito grande, né? A gente tem louvores de criança, das senhoras, dos jovens, enfim, é uma variedade grande. E isso faz a gente buscar, né, estudar mais para poder acompanhar, né, o trabalho na igreja. E falando também de aprendizado e ensino, mais adiante eu tive a oportunidade, né, de auxiliar como voluntário no projeto Aprendiz. Maravilha. Então, é um projeto que alguns irmãos já comentaram aqui nos programas. É um projeto muito importante para levar esse conhecimento para os irmãos que têm interesse de aprender um instrumento. Né? Na época, havia uma procura muito grande para violino, mas depois começaram a procurar por outros instrumentos aqui, né, do quarteto. Então, acabou que eu tive que estudar um pouco dos outros instrumentos para a gente conseguir ensinar para essas pessoas que não buscavam exatamente o violino, né? Maravilha, glória a Jesus. Geralmente todo mundo começa com violino. Porque o violino é o mais conhecido, né? E às vezes até é mais acessível em questão de custo, né? Mas a pessoa, seria bom ela conhecer os outros instrumentos, as outras possibilidades, né? E hoje aqui no programa é uma possibilidade que a gente tem de conhecer os outros instrumentos do quarteto. A viola, por ser um instrumento um pouquinho maior do que o violino, então tem um som um pouco mais grave, né? Isso, um pouco mais grave. Até assim, não é muito comum as crianças aprenderem logo começando na viola. Às vezes elas começam no violino, que é um instrumento menor, inclusive tem outros tamanhos, né? E depois elas podem, né, mudar para a viola, que é um pouquinho maior. Maravilha, a gente conversa um pouquinho e também agora é hora de participar de mais um louvor que estará tocando os nossos corações.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos falar com a Natália, né? Nós estamos aqui seguindo aqui um protocolo, né, Fábio? No começo a gente estava perguntando, vamos começar pela Natália ou pelo Samuel? Aí a escolha foi começar do menor para o maior instrumento, né? Em termos de sonoridade, né? Do agudo para o grave. Natália, Pai do Senhor Jesus, né? Você não é uma menina muito grande, né? Qual a sua altura? A paz do Senhor. Pai do Senhor. Eu tenho 1,60. 1,60. Seria natural, né? Um violino, um menorzinho, mas você escolheu o maior instrumento, né? Então. Como é que foi isso? Na verdade, quando eu era bem mais nova, né, uns 6, 7 anos, eu queria aprender violino. Mas eu corri atrás de escola de música, mas o professor achou que eu não tinha tamanho pra tocar. É? Olha, fui brincar aqui, violino, aí, Violino. Tá vendo? E aí, com 11 anos, de lá pra cá, dos 6 aos 11, foram outras tentativas de aprender o violino. Mas aí, nenhuma eu conseguia. Agora, não só te atrapalhando, mas já... eu fiz a brincadeira, mas tem algum problema, assim... Qual a dificuldade de uma pessoa um pouco mais baixa tocar? Existe esse problema, de repente, porque ele falou isso com você. Eu brinquei, mas não sabia que poderia ter essa possibilidade de uma pessoa... Não tem, né? Nenhuma. Você é prova disso, né? Graças a Deus. Eu acredito que nenhuma, até porque a gente pode até ver, às vezes, crianças de 3 anos tocando violoncelo, às vezes feito, de um tamanho menor que esse, né? Existem outros tamanhos, esse é um 4x4, que é o tamanho tradicional. Mas existe o 3/4, por exemplo, que foi o que eu comecei, que é um pouquinho menor. Tem diversos outros tamanhos para ajustar ao corpo da pessoa, né? Então, assim, dá pra gente entender que o professor, a pessoa que falou isso com você, não dá pra entender por que ele falou isso com você, né? Bem, hoje eu diria que todas essas portas do violino foram fechadas porque era um projeto de Deus, o violoncelo mesmo, na minha vida. Foi meu primeiro instrumento, que eu acho que é um pouco incomum, né? Às vezes as pessoas começam com outros instrumentos mais comuns, né? Mais acessíveis. Mas esse foi meu primeiro e com certeza hoje eu entendo, né? Um instrumento que cresceu comigo, viveu todas as experiências da obra comigo, porque eu cresci na obra com ele, né? E hoje eu entendo que realmente era um projeto de Deus o violoncelo mesmo. Que maravilha, hein, Fábio? Glória a Deus, é uma bênção ver a variedade de instrumentos na igreja, né? Que tem aumentado, tem crescido. E forma a harmonia completa aqui, né? Porque eles tocaram até agora a dobra das vozes, né? Então, o que está na nossa coletânea de partituras, eles estão tocando, cada um correspondendo a uma voz, né? E depois vocês vão tocar algum arranjo também, né? E nós vamos ver essa diferença de tocar as vozes daquilo que é o arranjo do instrumento dentro da orquestra, né? Que às vezes não vai dar um som completo, né? Vai depender de outros instrumentos para ter um som completo. E aí vai ser interessante a gente ouvir depois eles tocarem um trechinho do arranjo também. Maravilha. A gente já está quase chegando nos momentos finais do programa. Vamos participar então de mais um louvor.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos chegando já quase no final, né? Isso. Nós vamos... Seria interessante agora eles fazerem um arranjo mostrando a diferença, né? Porque aqui eles tocaram as vozes e aí tocar o arranjo, que é o que normalmente eles tocam quando tem sopros, quando tem a base, tem as vozes, tem o louvor, né, executado de forma completa na igreja, no Manaim. E aí nós vamos ver só o arranjo também. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Conversas de Louvor. Foi muito bom, né? Muito bate-papo hoje, os louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer aos irmãos que se dispuseram a estar conosco aqui para esse programa maravilhoso. Amém? Glória a Jesus. Fábio, a gente agradece a você. Nós teremos um pouquinho de um louvor para a gente fechar. Fábio, a gente agradece a sua presença aqui. Você que é do Departamento de Louvor da Igreja Cristã Maranata, querido. Espero você no próximo. Amém. Glória a Deus. Amém. E a gente convida a você a deixar o seu comentário, a compartilhar esse programa. Tem um programa também Serenata Manaim. Você que está acompanhando esse programa pela primeira vez, gostou dos louvores, nós temos também na grade de programação da Igreja Cristã Maranata o programa Serenata Manaim, que é uma bênção maravilhosa, todas as sextas-feiras. E na grade de programação da Rádio Manaim também, no YouTube você pode entrar e procurar lá na playlist, né, o programa Serenata Manaim. Nós então estamos encerrando mais uma edição do programa Conversas de Louvor. Nós agradecemos a todos e nos despedimos com a paz do Senhor Jesus, mais um pouquinho de um louvor maravilhoso para falar no seu coração.
Glória a Jesus. Até a próxima.